A doença de Alzheimer é neurodegenerativa, ou seja, causa destruição progressiva e irreversível de neurônios, as células responsáveis pelas funções do sistema nervoso. Por isso, afeta funções básicas que envolvem, por exemplo, o raciocínio e a linguagem. Quando os primeiros sintomas começam a aparecer, muitas famílias não compreendem o que está acontecendo e não sabem o que fazer. Sobre esse assunto bem delicado, eu converso agora aqui no estúdio do Jornal da Manhã com a psicóloga Ana Lúcia Azoubel, que é presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, seção Maranhão. Muito bom dia, Ana Lúcia. Obrigada por ter vindo. Bom dia. Como é que as famílias devem proceder, então, quando começam a perceber os primeiros sintomas de Alzheimer em um familiar? É importante que a família fique sempre em alerta ao seu idoso. Por quê? Porque muitas das vezes o idoso já está tendo aqueles primeiros sintomas e começa a dizer: isso é da idade, é caduquice, está caducando. E quando já é a doença sendo instalada. Então, é necessário que tenha um olhar diferenciado e busquem logo uma ajuda profissional. Como é que é o trabalho da associação na ajuda a essas famílias, a esses pacientes? Bom, a Associação Brasileira de Alzheimer está aqui em São Luís desde 2005 e tem como objetivo orientar e informar sobre a doença a todas as pessoas que se interessam, né? Até porque as pessoas chegam para nós desinformadas, desestruturadas, sabe? Sem noção do que fazer com o seu familiar. E aí é que está, né? Nós estamos ali para mostrar a essas pessoas como lidar melhor com o seu familiar com a doença de Alzheimer. E como lidar melhor com o familiar com doença de Alzheimer? Primeiro é o amor e o respeito, né? Mas é preciso que essa família busque essa ajuda, como eu já falei, para ter um diagnóstico precoce. Quanto antes souber, mais tempo terá para lembrar. É necessário que esse tratamento comece imediatamente, né? Porque é preciso que esse familiar tenha uma melhor qualidade de vida. A gente sabe que a doença de Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento faz com que ela não avance? Retarde mais esse avançar, né? Porque quanto antes, como eu falei, melhor. O idoso se mantém mais tempo na fase em que ele se encontra. Nem sempre a falta de memória na velhice é doença de Alzheimer. Não, claro que não. Até porque, né, criança esquece, jovem esquece, adulto e o idoso. Só que o idoso tem a questão do Alzheimer. Está esquecendo, já está com Alzheimer. Não necessariamente. Muitas das vezes o idoso esquece até por falta de água no organismo. E a doença pode atingir a pessoa em qualquer idade, inclusive? A partir dos 50 anos, né, nós já temos casos, né, na ABRAS de pessoas com 50, 54 anos que já têm o diagnóstico do Alzheimer. A gente sabe que o diagnóstico não é um diagnóstico fechado, a gente só vai ter certeza, né, quando a pessoa morre e que vai fazer a autópsia. Aí tem essa certeza que aquela pessoa estava com Alzheimer. Como é que é o tratamento da doença hoje? Qual o melhor tratamento? É através, né, das medicações, que principalmente quando elas são ministradas bem precocemente, e também o tratamento não farmacológico, que é a questão da estimulação cognitiva. Existem duas vertentes. A estimulação, quando o idoso ainda não tem os sintomas, que faz justamente a prevenção, né, da doença. Hoje a gente pode falar sobre prevenção. E a reabilitação é quando o idoso já tem a doença. É possível evitar a doença? Evitar não se pode evitar. Todos nós estamos predispostos. Então, é necessário que a gente estimule bem essa memória para retardar o aparecimento do Alzheimer, né, quanto antes. Se por um acaso você tiver uma predisposição
de ter o Alzheimer aos 60 anos, você vai ter aos 80, aos 90, devido à reserva cognitiva que você tem, né, fez durante a vida. Além dos fatores de hereditariedade e de idade, quais são outros fatores de risco para a a questão, doença? por exemplo, Maria, que é uma doença hereditária, mas genética, mas não é necessariamente hereditária. Sim. Tem famílias que têm uma pessoa com Alzheimer e ninguém mais desenvolve. Não é determinante. E tem uma família lá que ninguém tem e aparece uma pessoa. A questão do fator de risco é a própria idade, né, que vai avançando e hoje tem mais pessoas com Alzheimer porque estamos envelhecendo mais. A questão também emocional, né, a depressão, são causadores de risco. Qual é a relação da doença com o álcool? Existe uma dica, não sei se é popular ou se é científica, de que um cálice de vinho por dia faria bem. Sim, um cálice de vinho por dia. Cálice. Um cálice. Totalmente... É bom para a memória, né? Muito bom. Excelente. Um cálice, não, né? Várias garrafas. Eu queria encerrar a entrevista pedindo para você deixar dicas para as famílias, porque a gente sabe que o portador de Alzheimer vive num mundo que parece que é só dele, né? E não pode ser contrariado. E muitas vezes as pessoas perdem a paciência. Que você deixasse dicas nesse sentido. Não, é fundamental que a família esteja unida para cuidar daquele idoso acometido pela doença de Alzheimer. Muitas das vezes claro, sempre vai existir a negação. E às vezes 1, 2, 3 se negam de estar junto daquele familiar. Porque imagina você, o seu pai, sua mãe, dando adeus todos os dias. Então, a família não aguenta muitas das vezes, até pela falta de informação, pela falta de orientação. E é necessário que exista esse amor, esse cuidado, esse olhar para esse idoso, esse acolhimento. Isso é muito importante para a pessoa com Alzheimer. Porque a perda da paciência pode levar ao surto da pessoa que tem o Alzheimer, né? Justamente, é necessário muita calma, tem que ter tranquilidade, né? E a questão da Braz, justamente, é a gente orientar essa família nesse sentido, porque não é fácil, a família se desestrutura emocionalmente. Então, a gente precisa estar junto, orientando, né? Para saber que a pessoa não está sozinha. Para reforçar, como ter acesso aos serviços da Abraz? Bom, eu vou dar o meu celular. Qualquer dúvida, pode me procurar, o 988086078. E todas os segundos sábados de cada mês, nós estamos reunidos no Asilo de Mendicidade, das 9 às 11 horas, onde a gente leva palestra, onde a gente acolhe a pessoa, enfim, tem todo um trabalho assim, direcionado para o cuidador. Ana Lúcia, muito obrigada por você ter vindo ao Jornal da Manhã, deixar essas dicas para a gente, essas informações. Nós é que agradecemos, estamos aqui no mês de setembro, né? É o Setembro Roxo, que é alusivo, dia 21 de setembro, é alusivo... Sábado que passou, bem pertinho. Né? É o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. E o Brasil já tem quase 2 milhões, 2 milhões e o mundo, 46 milhões de pessoas com a demência. Infelizmente. Infelizmente. Mas podemos prevenir. Fazendo atividade física, alimentação saudável e a estimulação cognitiva. Isso aí, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. No próximo bloco, o Museu de Artes Visuais de São Luís oferece exposições temporárias e permanentes aos seus visitantes depois de receber reforma. Até já!